Boa noite a todos. 43ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 8ª legislatura, Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Vereadora primeira secretária Adriana Uliana vai fazer a chamada, verificação de presença dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário. Número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão do dia 13 de outubro de 2020. Peço que todos fiquem de pé para a leitura do Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensato! Aquele que fez o exterior não faz também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2020. Ata em discussão. Ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Nós não temos hoje o expediente do dia e também não temos nenhum vereador inscrito para o expediente do dia. Passamos então à segunda parte da sessão, a ordem do dia. Convido o servidor Alex Tivani para proceder à leitura da ordem do dia, das matérias da ordem do dia. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 32/2020. Ementa, dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, projeto de lei 32/2020, tem por suspender o prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016, com fundamento na Lei Complementar 173 de 2020. Parecer do relator, após a análise do presente projeto de lei, que se fundamenta nos ditames da Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 10º, parágrafo, vejamos, artigo 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação no Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecida pela União. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º, os prazos suspensos voltam a ocorrer a partir do término do período de calamidade pública. Parágrafo 3º, a suspensão nos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital no concurso público. Este relator entende que o presente projeto, além de cumprir as normas legais, ainda evita a perda de um direito dos aprovados do concurso, sendo a aprovação do presente projeto medida da mais ampla justiça. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2020, Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 32/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2020, Adriana Aparecida Uliana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. Parecer reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 32, ementa, dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016. Relatório, o projeto de lei 32 tem por suspender o prazo de validade do concurso público homologado dia 28 de outubro de 2016 e prorrogado por mais 2 anos, conforme decreto de 3.073 de 2018. Parecer do relator, após análise, verifique que o presente projeto se encontra devidamente amparado no aspecto legal constitucional e orçamentário, razão pela qual o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2020, Gilberto Bravin Zanola, relator.
Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 32/2020, resolveram, à unanimidade, acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação da matéria na forma apresentada. Estado das Comissões, 5 de outubro de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Bravin Zanoli, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Feita a leitura da ordem do dia, havendo presença dos 9 vereadores em plenário, em primeira discussão, o projeto de lei número 32/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016. Projeto em discussão. Projeto de lei número 32/2020, em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Tendo apenas essa matéria na pauta de votação hoje, nós passaremos à explicação pessoal. Quero registrar aqui a presença do nosso amigo atleticano Gerson Caldas. Aproveita enquanto é tempo que o Vasco vai subir agora. E a presença do deputado federal Evair de Mello também fazendo presente na sessão de hoje. Convido o primeiro vereador inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, enfim, público aqui presente, servidores, cumprimentar o Gerson, Chico. Cumprimentar o Gerson, falar que o Flamengo está chegando, Gerson. Vai segurando a onda aí, porque nós vamos brigar por esse campeonato, podemos ser vistos também. E em especial, senhor presidente, comentar o Evair, né? Evair, o amigo pessoal, aproveitar a presença do Evair no plenário dessa casa. Agradecer assim, todo o empenho que o Evair tem feito, né, para o município de Vila Nova do Imigrante, Evair, e dedicações de temas importantes, né, para o nosso estado e pelo Brasil. Então, assim, eu me recordo perfeitamente nas caminhadas que a gente fazia há pouco tempo atrás, início de ano aí, antes da pandemia, Pimenta. O Evair passava lá em casa, o Pimenta um dia encontrou a gente caminhando, inclusive. Mas o Evair um dia comentou comigo, né, logo no início, num momento ruim do governo federal, né, com Sérgio Moro saindo, com, enfim, Mandetta tinha saído, aquela confusão toda, que ele tinha a possibilidade de ser vice-líder do governo, tinha tido um convite para ir em Brasília no início da pandemia, e que ele estaria acreditando nesse governo, que ele aceitaria isso, né, mesmo no momento delicado. Então, acho que a sua atitude, né, naquele momento foi muito importante para o Estado do Espírito Santo, não só para Vila Nova, né, assim, o presidente pôde ver que dentro da bancada de deputado federal ele tinha de fato alguém que ele pudesse contar, né, a nível de articulação nacional, a nível de articulação de Estado, que pudesse dar segurança para ele, né, nos debates que ele propunha para aquele parlamento. Então, assim, fica esse registro, né, de agradecimento, sobretudo com os recursos que têm chegado do Vila Nova do Imigrante, especial para o Hospital Padre Márcio, né. A gente sabe que tem tantos outros recursos, mas o hospital, se a gente for lembrar, há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma UTI, nenhum leito. Hoje nós temos 20 leitos de UTI Mazin, né, no Hospital Padre Márcio, porque é muita coisa, né, assim, para um município igual o nosso, né, isso além de cuidar, presidente Pimenta, além de cuidar da saúde, Tiago, além de cuidar da saúde, né, do município, também movimenta a economia, né. Eu sei que a primeira função é a saúde, né, a primeira é essa, mas a gente sabe que com a estrutura que o hospital tem, você começa a atrair mais médicos, mais gente para operar, mais gente para internar, né, gente de outros municípios, já falei isso com o presidente Francisco algumas vezes, né, que acaba vindo aqui, isso movimenta o comércio de uma forma geral, movimentos em Vila Nova, então isso é fundamental para consolidar a Vila Nova como um polo de desenvolvimento regional. Senhor presidente, queria chamar a atenção de Vossa Excelência, só um minuto sobre Vossa Excelência, porque eu vou precisar de Vossa Excelência um pouquinho aqui agora. Há pouco tempo atrás, nós recebemos um grupo de empreendedores do Alto Caxixe para falar de algumas ilhas, possibilidade de algumas ilhas urbanas, né? Todos os vereadores estiveram presentes nesse plenário, alguns investidores que queriam fazer condomínio, queriam fazer, enfim, alguns outros investimentos.
e naquele momento fiquei, juntamente com a vereadora Adriana, né, para a gente acolher as propostas que era possível fazer, né. Então, eles fizeram um trabalho muito bonito, trouxeram para a gente os mapas, né, de localização de terreno de cada um. A doutora Larissa nos acompanhou e nos orientou o tempo inteiro, né. Conversei com a prefeitura várias vezes, com a Sidneia, o vereador Gilberto, né, também participou de várias discussões, e legalmente a gente entendeu, né, que a gente não consegue mexer dentro da área que está de amortização do Parque Estadual da Pedra Azul e do Forno Grande. Então, para quem entende que rapidamente toda a área do Caxixe, né, daqui para lá, à direita da estrada principal do rio ali, está dentro da área de amortização. Tem uma proposta da legislação que ele vai ficar na divisa de Venda Nova. Venda Nova sairia da área, mas isso não está valendo ainda. Então, assim, a gente não conseguiria hoje, a gente não consegue legislar, né, especificamente nessas áreas. Então, estou solicitando a Vossa Excelência, né, já falei com a nossa procuradora, né, para oficializar, né, eu posso estar assinando, não tem problema nenhum, porque eu recebi os documentos, embasado nas leis, estando todas as leis que a gente acabou de falar, né, que a gente não tem condição de atendê-los naquele momento, né, nesse momento. Então, não depende do município, não depende da Câmara de Venda Nova do Imigrante. Tem 1 ou 2 empreendimentos que pode ser avaliado. Aí, nessa questão de 1 ou 2 empreendimentos, vereador Sávio, a gente sugeriu também, né, na conversa com a vereadora Adriana, que eles pudessem protocolar isso no Executivo, né, assim, todos eles, protocolar um pedido, como já foi feito, né, para o Executivo analisar o impacto daquela região e saber o tamanho que a gente poderia atender ou não. Aí o Executivo vai tomar, né, as decisões de estar enviando para o Legislativo ou não, dentro da legalidade. Então, assim, a gente entendeu, Chico, assim, que seria essa uma sugestão, especificamente com relação a essas questões de ocupação de solo do Caxixe. Tem um outro tema que tem sido relevante com alguns vereadores, tenho certeza disso, e eu tenho que lembrar do Sávio aqui, isso ainda em 2018, né, que era aquela questão de estar na legislação do afastamento, da possibilidade de afastamento, em vez de 30, de 15 metros dentro da área urbana. Então, para te lembrar aqui, rapidamente, né, o presidente Bolsonaro, em 25 de novembro de 2019, mudou a legislação, né, federal a 6766, né, passando isso desde que o município legislasse dentro dessa área. E nós fizemos, né, que nós concluímos no nosso PDM, né, agora, recentemente, e tem um artigo do PDM, né, que diz o seguinte, né, o vereador Sávio, ele é mais estudioso do que eu, né, certamente ele pode colaborar depois também nesse tema, mas ele diz o seguinte, que no artigo 84 do PDM, no inciso, o artigo 84 fala que não será permitido parcelamento do solo em. Aí na linha 7, Savinho, ele fala que nas áreas de floresta e demais formas de vegetações naturais situadas em beira de rio, de lago, aí tem várias alíneas aqui, mas basicamente rio, lago e nascente. Então essa questão de vegetação, senhor presidente, na hora que a gente fala aqui de vegetações, vegetação natural, né? Natural, ela é muito ampla, Pimenta. Assim, tem, assim, às vezes, técnico entende que natural pode ser uma braquiária, né, que está ali, né, um picão que vem depois de um arroz de milho. É verdade, Savinho, eu conversei isso com o técnico, o Savinho está colocando, mas esse é o entendimento. Então, Marquinhos, a gente tinha uma ideia, né, de adequar isso, mesmo entendendo assim, que isso natural, eu podia imaginar que seria, além de floresta, poderia ser um pampa, poderia ser uma área de cerrado, poderia ser alguma outra coisa, mas se entende isso. E aí a gente estava com essa ideia, né, pelas demandas, vários proprietários, a gente pode pegar da Providência até em São João, Mazinho, né, que tem essas demandas aí, mas a gente entende também, né, assim, a gente não quer de forma nenhuma fazer nada que não seja dentro da lei, né, nada. Então, assim, aí desse dentro da lei, senhor presidente, Constituição Estadual, trabalho da doutora Larissa que nos orienta, né, que fala da política de desenvolvimento urbano, na seção 4, artigo 231, parágrafo 1º, inciso 4º, fala do parágrafo 1º, fala do inciso 4º, fala no artigo 236 também, né, que para qualquer mudança no PDM é necessário
uma audiência pública, né, que a gente possa fazer audiência pública. Senhor presidente, só para a gente alinhar aqui, porque depende de Vossa Excelência. Então é necessário que a gente faça audiência pública. Pode ser convocado pela Câmara, né, pode ser convocado pela Comissão de Legislação, né, qual é o seu relator, pode ser convidado pelo presidente, por algum outro vereador. E a gente tem muita vontade de fazer isso, né, no regimento interno, nossa lei orgânica também prevê isso, no nosso regimento interno, né, tanto na lei orgânica no artigo 30, né, no inciso 17, né, também lei orgânica no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 2º, né, regimento interno do artigo 30, inciso 17, fala da competência da convocação de audiência pública. Mas a gente entende também, presidente, conversando com o vereador Adriano, conversando um pouquinho com Vossa Excelência, né, que a gente pode continuar um pouquinho nesse tema, que a gente deixe isso mais ou menos alinhado, se for de vontade dos companheiros de plenário, que a gente possa fazer isso depois das eleições. Acho que qualquer convocação nesse momento, né, nesse período eleitoral, a gente vai acabar criando talvez uma situação que não pode ser o melhor para Vila Nova. Então, assim, como é um assunto, né, que a gente tem que estar muito bem orientado, o vereador Gilberto já tinha solicitado isso, já tinha posicionado isso, tem que ser correto e justo aqui, né, que é a vontade dele, por mais que ele queria discutir isso, né, que é uma praia dele, bandeira dele com relação a isso, mas que que a gente pudesse tratar isso depois das eleições, depois do dia 15, né, de novembro. Então, assim, a sugestão, a Câmara não vai parar, mesmo nas eleições, a gente sabe que todo mundo que está empenhado nas comissões. Presidente, mais um minutinho que eu estou fechando. Está empenhado aqui nas reuniões de comissões, estão presentes nas sessões, viu, vereador Adriano? Então, a gente, né, faz isso, né, vamos trabalhar tanto com relação, presidente, tanto com relação à área que pode ser legislada por nós, no Caxixe, né, a gente aí pode entrar dentro da audiência pública, né? Então, eu já conversei isso também com a Sidneia, né? A Sidneia, mesmo sendo controladora, mas ela tem uma noção muito boa disso, tem acompanhado muito bom como técnica de carreira da Secretaria de Obra, que a gente possa amadurecer, né? E daqui um mês a gente vai estar, assim, dependendo do resultado das eleições, mas que a gente possa ter esse compromisso com Vila Nova, né? Para a gente entregar esse PDM, né? Com esses ajustes que a gente possa entender que seja necessário, se assim entender, né? Mas que a gente possa ter esse compromisso, né? E que a gente faça a mesma linguagem, né? Que a gente possa falar isso, né? Que a gente está trabalhando, está acertando, mas que ela vai ficar um pouquinho para frente. Então, eu estou sugerindo e solicitando a Vossa Excelência, solicitando que continue tratando disso, eu vou continuar me dedicando um pouquinho com relação a isso, mas que a gente possa, em alinhamento com a Secretaria de Obra da Prefeitura Municipal, já programar essa audiência pública ainda para o mês de novembro, se fosse possível, né, que a gente possa fazer isso, tentar propor ainda nesse mandato. Então, era isso que eu queria falar com relação ao PDM, né, e que a gente possa fazer de imediato, Larissa, doutora Larissa que está aqui, de imediato, né, essa resposta oficial, né, aos empreendedores lá do Caxixe, né, agradecendo, falando do levantamento que a gente tem, mas especificamente com relação à grande maioria ali, né, a gente depende de uma lei estadual, né, que está dentro da área do parque, né, de Pedra Azul, que não é competência nossa, né. Certamente, se a gente fizer isso com qualquer denúncia, né, qualquer coisa ligada ao Ministério Público, essa lei vai cair, né, não vai ter. Então, assim, mais do que criar a lei, a gente estaria criando uma expectativa, né, desnecessária com os empreendedores. Então, vamos tentar orientar da melhor maneira possível, né, que são pessoas importantes para a Vila Nova, que vão gerar riqueza, vão gerar renda, vão gerar trabalho, né, mas dentro de forma correta, que a gente possa ser, né, parceiro nessa situação. É só, senhor presidente, obrigado. Mais uma vez, cumprimentar aqui nosso deputado federal, Evair de Mello. Vereador Marco Guila, as sugestões de Vossa Excelência serão consideradas, já anotei isso aqui. Vamos fazer as devidas justificativas e encaminhar aos proprietários. E vamos tratar conjuntamente aqui, tanto com o Executivo quanto internamente, com os vereadores, sobre essa questão da audiência pública, e acho que realmente a gente pode estar fechando essa legislatura, deixando isso como um legado, né, dessa legislatura para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do município. Segundo vereador inscrito, vereador Neucimar Barbosa, declinou da palavra. Vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos, aqueles que fazem plenário, Gerson Caldas, que da comunidade, deputado Evair de Mello também, servidores, vereadores.
me traz aqui essa tribuna, essa que volto novamente a falar um pouquinho sobre a educação, dessa volta às aulas. Ainda já procurei a Secretaria Municipal de Educação, ainda há dúvidas sobre a comunidade escolar, os pais, sobre a vontade de deixar os filhos retornar à escola por N motivos. A Secretaria de Educação fez um levantamento com os pais, então acho que é importante também cada um que puder estar acompanhando, ver essa solicitação, e o município está se preparando a voltar, né, com todo mundo, mas não se sabe ainda quando. Então terá uma reunião com o conselho ainda nesse mês para poder ver como isso vai estar acontecendo. Mas acho que é um tema muito importante porque a pandemia ainda está em curso, mas também já há necessidade das coisas começarem a tentar voltar, mas lembrar sempre de quê? Do cuidado e do zelo com todos os profissionais de educação também. Porque tem a possibilidade, a gente observa, de voltar a presencial, mas o professor também tem que continuar fazendo as atividades extra presenciais, o que vai fazer um sacrifício ainda maior para esses profissionais. Então fica a nossa colocação. Vou novamente continuar a debater isso junto à educação. Sobre a questão de saúde, quero aqui trazer para vocês, e também vou procurar a Secretaria de Saúde a respeito de uma obra, uma reforma na Unidade de Saúde de Vila da Mata, onde fizeram ali, né, vereador Marco Torres, um canteiro, não entendi direito, um ressalto alto dentro da rua, praticamente na altura do meio-fio, então o que vai dificultar certamente alguns veículos a estacionar e também a curva ali da rua. Então, como ainda está em andamento, estarei lá ainda no setor de obras para poder entender, talvez há um projeto ali, e também para ver as possibilidades de melhoria naquela unidade com bicicletário. Sobre o orçamento municipal, venho aqui novamente falar. Estamos finalizando um ano e ainda tenho dúvidas sobre a questão daquelas emendas, de como serão executadas pelo Executivo Municipal. E preocupado, porque nós estamos já há dias de receber um novo orçamento. Nós vamos ter ano que vem, um ano de 2021, pós-pandemia, o que vai requerer muita atenção de todos aqueles que estarão no município, na Câmara, na Prefeitura. Então é importante a gente debater muito bem o orçamento do próximo ano. E também quero solicitar ao presidente, se possível, que possa separar aqui nesta Câmara para mim, poder vir dar uma olhada nos balancetes, dos últimos 3 balancetes, né, dos 2 últimos, no caso 6 últimos meses, a gente poder estar acompanhando um pouco essa questão do orçamento em andamento. Então, assim, sei que está na casa, sei que a Comissão de Finanças já deu uma olhada, mas quero também novamente dar uma conferida para tirar algumas dúvidas justamente sobre como está o orçamento de 2020, que é em exercício. Quero novamente ver as pendências e dúvidas sobre a execução do mesmo no ano corrente e aí a gente poder trabalhar o orçamento de 2021 também. Obrigado, boa noite. Dizer ao vereador Tiago, em relação aos balancetes, vereador, os balancetes são arquivados, são documentos públicos, e que qualquer cidadão, mediante ofício, né, pode ter acesso. Que não é o caso de Vossa Excelência, que, sendo vereador da casa, a qualquer momento, a diretora da casa está aqui presente, a qualquer momento que o vereador Tiago ou qualquer outro quiser, qualquer documento da casa tem que ser disponibilizado imediatamente para qualquer um deles. Entendeu, vereador? Então, assim, não se prenda a essa burocracia de ofício, porque isso, a meu ver, são para as pessoas que não fazem parte. Mas Vossa Excelência, a hora que chegar, por favor, se dirija ao setor que detém o arquivo disso e fiquem à vontade, tá? Próxima vereadora inscrita, vereadora Adriana Uliana. Declinou da palavra, vereador Domingos Sávio Filete, por favor, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, boa noite ao Gerson, que hoje está aqui acompanhando os nossos trabalhos, nosso deputado federal Evaí, também é uma honra tê-lo aqui nessa tribuna dessa Casa de Leis. Inicialmente, senhor presidente, bem rápido minhas falas, apesar de não estar sendo transmitida, mas sempre vale lembrar aqui, para nós vereadores, para as pessoas que estão aqui acompanhando, da importância das ações que continuam acontecendo, vereador Pimenta, aqui no nosso município. Não podíamos deixar aqui de saudar todo o empenho da diretoria da FEPOL, mediante as dificuldades vividas, tanto de pandemia, quanto as questões burocráticas também, que assolaram a realização de um evento que eles pretendiam e conseguiram realizar. Então é louvável saudarmos a toda a diretoria, que tanto lutou, num momento tão difícil, em estar elevando, deixando sempre nas alturas o nome Fezes da Polenta, que é uma marca consolidada no nosso município, traz renda, traz emprego, traz diversificação, e Venda Nova sempre foi referência nisso.
a gente tem a certeza que a realização desse evento, apesar de não ser nos moldes que a gente pretendia, que a gente queria, mas deixou o nome Festa da Polenta, a marca registrada, para que no ano que vem, passando essa pandemia, passando esse momento de dificuldade que estamos vivendo, possa vir ainda mais forte, trazendo o que sempre o povo espera, o que nossas propriedades do agroturismo espera, o que o nosso comércio espera, o que o nosso município espera, também que não é só trabalho, mas também tudo passa por diversão, por alegria. Isso é uma marca registrada do povo de Venda Nova do Migrante. Então fica aqui o nosso parabéns à AFEPOL pela realização do evento. Quero também aqui deixar aqui frisado também a importância de estar lembrando aqui da domingueira do Hospital Padre Máximo, que vai estar acontecendo agora no dia 18, vai ter sorteio através de live, enfim. O Hospital Padre Máximo é uma das entidades que sempre contou muito com os recursos advindos da Festa da Polenta, da AFEPOL, e infelizmente esse ano também acaba ficando um pouco mais comprometido por não ter a disponibilidade desses recursos, o vereador Mazinho, por não ter realizado um grande evento que todos nós esperávamos. Quero deixar aqui também o nosso parabéns aqui a toda a diretoria do Rio Branco, que dentro de alguns dias vão estar divulgando, já iniciaram aí a divulgação de uma grande parceria que eles estão aí realizando com grupos de fora do país, para investir na base do time, enfim. Então vai ser uma escolinha aqui, não só do município de Venda Nova, mas vai ser um avanço muito grande para todo o futebol capixaba aqui no município de Venda Nova, a intervenção desses grupos aí de fora do país, com pessoas que já trabalharam nos mais importantes clubes do mundo, vão estar vindo para Venda Nova, nessa nova parceria do Rio Branco. Então fica nosso parabéns aqui à diretoria, que tanto está se esforçando para que isso consolide, se torne realidade. E dentro de alguns dias, possivelmente, isso já vai ser colocado a público. Então, parabéns àquela diretoria. A gente espera que vai ser um marco de diferencial, não só para o Rio Branco de Venda Nova, mas sim para todo o futebol capixaba, essa parceria que o Rio Branco está terminando de colocar no papel, e a gente tem certeza que dentro de alguns dias já vai ser colocado para toda a comunidade do município. Vendo o Evair aqui, Evair, a gente fica preocupado às vezes, algumas não realização, não ações no município de Venda Nova, em algumas áreas, especificamente mais a agricultura, Evair. A gente vê que é uma área que o município tanto depende e que sempre foi muito valorizada pelos governos que aqui passaram, e a gente vê que, infelizmente, uma das atividades mais importantes dentro da atividade de agricultura está sendo deixada de lado, o deputado, que é a cafeicultura. O senhor tanto lutou lá atrás, junto com várias outras pessoas, para colocar o nome do café de Venda Nova, o café do Espírito Santo, a nível nacional e internacional, e foi conseguido isso. Os cafés de Venda Nova hoje, o café do estado, ocupam aí os mais exigentes mercados do mundo em qualidade, em todas as outras situações, quando se preza por uma boa qualidade, por uma boa bebida. Infelizmente, nós estamos vendo que os municípios ao redor, aqui, tanto do Caparaó, quanto aqui ao redor de Venda Nova também, vereador Chico, estão sobressaindo. E Venda Nova está ficando para trás. Com, às vezes, poucas medidas a serem tomadas, que continuaria na mídia. Isso depende de mídia, depende sempre de um bom trabalho, trazer essas pessoas que adquirem esses cafés, colocar que Venda Nova tem bom produto. Infelizmente, isso, há algum tempo, já não vem acontecendo mais. Perde o município com a arrecadação, com a diversificação agrícola, perde o produtor rural, que tem na cafeicultura, uma das atividades mais importantes do município, que traz renda, que agrega valor para mais de 700 famílias aqui no município de Venda Nova, e que infelizmente está deixando de lado, ficou para trás. Obrigado, boa noite. Do Gilberto, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Mais uma vez, cumprimentar a todos, boa noite. O vereador Marco Grilo fez aqui uma série de colocações sobre essas questões que envolvem os investimentos, a possibilidade de investimentos na região do Caxixe, e eu havia dito aqui, quando nós tivemos a nossa conversa com aqueles proprietários, que a Câmara iria fazer todos os esforços possíveis e legais para que nós pudéssemos atender não só ao interesse daqueles proprietários, mas atender sim ao município de Venda Nova, porque realmente a gente vê
um objetivo muito grande deles de investimentos, mas investimentos que trariam um desenvolvimento, inclusive vereador Mazin e vereadora Petica, que são lá da comunidade, ficaram muito felizes, porque alguns investimentos previam, inclusive, trazer alguns benefícios para a área social da comunidade, né? E isso é sempre bom. Então, assim, nós hoje nos vemos tolhidos da possibilidade de fazer com que tudo aconteça, por força de uma lei estadual, onde existe um cinturão em volta do parque que não pode absolutamente ser mexido. E aí, obviamente, que nós dependeríamos de uma lei maior. Mas dizer ao vereador Marco que nós vamos tomar providência de oficiar todos eles e, se necessário for, dependendo, nós voltamos a conversar com eles para que esses esclarecimentos, essas situações fiquem bem claras para todos e caminhar com o que for possível em termos desses investimentos. Porque, de qualquer forma, se tudo não é possível, alguma coisa que possa ser feita, e for assim feita, vai beneficiar, vereador Mazinho, eu penso, aquela comunidade e o município num todo. Em relação à fala do vereador Tiago, a questão da execução orçamentária, vereador, eu sou pessimista. Já disse aqui, Vossa Excelência tem recorrentemente colocado essa questão, eu também me preocupei com isso, mas eu sou pessimista porque eu acho que todas as emendas, principalmente as emendas ditas impositivas que nós colocamos no orçamento, elas foram encaradas pelo Executivo como uma adversidade, né? Acho que isso foi visto como talvez uma valorização que o Legislativo queria ter, e na verdade não foi. Repito, já disse isso aqui em outras vezes, que as emendas chamadas impositivas nada mais foram do que ideias que foram tidas pelos vereadores, discutidos entre nós, discutido com o secretariado, e que o Executivo está empurrando isso com a barriga. Eu digo, por exemplo, falei com o vereador Sávio aqui, uma indicação, uma das emendas que ele assinou, se eu não me engano, junto com o vereador Torres, de um equipamento lá para o hospital que beneficiaria muito, muito a população carente com cirurgias de mais qualidade, né? E o que foi pedido em termos de projeto, protocolo ao hospital, foi absolutamente cumprido, vereador Pimenta. E depois de tudo, quando se achava que tudo estava perfeito, vem um novo pedido de detalhamento, onde só se faltou pedir lá o dia e a hora que aquela peça foi produzida na indústria e tudo mais. Então, assim, eu, particularmente, vereador Tiago, enxergo que essa administração horrorosa que está à frente de Venda Nova hoje, principalmente na área da saúde, onde a gente vê aí um fato ocorrido nesse fim de semana, até de agressão física por parte da secretária, uma descompostura de uma pessoa que não tem o menor equilíbrio para ocupar o cargo que ocupa, né? Para ter a responsabilidade que tem, não vai acontecer. Certo? E muitas das emendas impositivas foram da área da saúde, para beneficiar a população carente, a população de mais baixa renda. Está aqui, o deputado federal, e que priorizou muitos das verbas que ele tem para colocar à disposição dos municípios, priorizou em Venda Nova a área da saúde. Está lá a UTI funcionando. Tenho a honra de dizer também que o meu irmão, enquanto deputado federal, Paulo Foleto, também junto ao Evaí associou. Então, assim, são áreas prioritárias e que essa administração tem todo o descaso, como acabou de dizer também o vereador Sávio. Um município como o nosso, que tem como base econômica a agricultura, a prestação de serviço, que convergem para um bom comércio. Nós somos um município polo, gente. Nós somos um município polo.
E aí, quando você abandona serviço, quando você abandona a agricultura, você tem uma queda no comércio, né? Que tem um reflexo direto dentro da sociedade e um reflexo direto nas próprias finanças públicas, vereador sabe. Eles não entendem que quando eles não se empenham, quando eles prejudicam determinadas áreas públicas, deixa de circular dinheiro no comércio da cidade que contribui diretamente para o índice de ICMS. Então a gestão é tão ruim, quer dizer, gestão não existe, né? O que está aí posto é tão ruim que eles não conseguem pensar no lógico. Não conseguem pensar no lógico. Como foi, por exemplo, essa questão também citada pelo vereador Sávio, da dificuldade, né, que a pandemia trouxe à realização, a praticamente a vida durante esse ano. Não é verdade? Eu sempre digo que assim, todos nós podemos comemorar muito se nós conseguirmos atravessar a pandemia com vida. Nós e nossos parentes mais próximos, né, todas as pessoas. Infelizmente, quanta gente no Brasil, foram 150 mil pessoas já que perderam a vida. Então, quando a gente vê essa situação, e aí vê uma AFEPOL, que simboliza, que encarna hoje, talvez o maior demonstração de voluntariado dessa terra, que é exemplo nacional, a AFEPOL tem negado um alvará pelo Poder Executivo para fazer, como Vossa Excelência disse, sabe, com todo o esforço possível, marcar pelo menos as datas, né? Fazer o que podia ser feito. E teve negado. Teve que ir à justiça para ter um alvará de licença. Então, assim, a gente fica muito triste, é muito ruim ter que subir numa tribuna e dizer essas coisas, sabe? É muito ruim, é agoniante para nós vereadores sabermos que a Câmara de Vereadores de Venda Nova sempre teve um zelo muito grande com o dinheiro público que chega aqui. E eu repito mais uma vez o que eu já disse, não sou eu que estou reinventando essa roda. Nós temos aqui no plenário 3 ex-presidentes que sempre tocaram a Câmara, e a Câmara sempre foi uma Câmara econômica, decente, com respeito ao dinheiro público. E nós temos hoje, a Câmara tem muito dinheiro guardado, um saldo absurdo. E nós não conseguimos ajudar as entidades como o hospital, como a APAI, como a gente gostaria. Por quê? Porque o Executivo não deixa. O Executivo não faz por onde. O Executivo não se propõe a ser um link, a ser uma ponte para com essas entidades, para que elas possam respirar um pouco melhor num ano tão difícil, respirar e ter uma condição de trabalho um pouco melhor sobre o aspecto financeiro. Simplesmente ignora. Então a gente não vê política pública proposta. A administração está entregue às baratas, é um caos. O que a gente vê hoje é troca de favores, é uso de máquina pública, visando a eleição que se avizinha para daqui a um mês. E aí, eu peço a todos nós aqui, nós só temos um vereador aqui que não será candidato. Senhor presidente, me dá mais um minutinho, por favor. Só o vereador Sávio Filete que não pleiteia uma nova candidatura. Que nós possamos, nas nossas caminhadas, embora estejamos em núcleos distintos, mas que nós possamos esclarecer isso à população. Porque, infelizmente, a população às vezes não consegue enxergar isso, e nós vivemos num país desgraçadamente subdesenvolvido, onde as pessoas se propõem a trocar voto por matéria, por materiais, né? Então, assim, é muito triste para quem faz política séria, para quem faz política correta, ter que enfrentar um momento como esse.
Mas esse é um pedido que eu faço a nós 8, que nós possamos, depois de tanto sofrer aqui junto com algumas instituições, depois de tanto ver o que vem acontecendo nesse município de um ano e pouco para cá, que nós possamos, nessas nossas caminhadas, tentar esclarecer à população o que vem acontecendo, para que isso não perdure por mais 4 anos no nosso município. Muito obrigado e boa noite. Presidente, vereador Francisco Carlos Folleto. Vereador Gilberto, o próximo vereador inscrito. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, Gerson, obrigado por sempre estar prestigiando os nossos trabalhos, isso é importante para a gente. Obrigado pela presença do deputado federal Evaí, primo, amigo, conselheiro. Aproveitar a oportunidade de agradecer tudo que você faz para a nossa comunidade, para o nosso estado, que continue com essa garra, esse esforço que não sei de onde que você arranca tanto esforço e tanta energia, que você consiga todos os seus objetivos, que a gente sabe que por falta de esforço, se não vir, não vai ser por falta de esforço. Então, em nome dessa Câmara, a gente agradece o que você faz para o nosso estado, para o nosso município. Senhor presidente, minha fala vai ser bem rápida. Eu só queria pegar um gancho aqui na fala do vereador Marcos Grilo, quando ele fala desse zoneamento lá no Caxixe. A princípio, às vezes, a gente é mal interpretado, mas é de muita responsabilidade. Nós sabemos os anseios daqueles empresários, mas realmente eu manifestei naquela ocasião que gostaria de tratar disso após as eleições. Porque às vezes a gente é tão perseguido, às vezes a gente é tão mal interpretado por poderes judiciários, e isso aí nós temos que ter muita cautela. Mas nada impede que nós vamos trabalhando antes disso ser votado. Então nós temos que ter muita cautela, trabalhar isso junto com o Executivo. E bem falado que o Marcos Grilo falou, que a gente tem alguns impasses na lei federal. Eu queria aproveitar aqui também pedir um empenho dessa Casa de Leis para o nosso Código Tributário. Sei que está em algumas comissões, sei que os vereadores estão olhando, mas que nós façamos um esforço para a gente aprovar nessa legislatura. Porque eu tenho conhecimento, porque o futuro gestor do município, se não tiver esse código, o vereador Marcos Torres, aprovado em mãos, ele vai ter grande dificuldade para fazer a gestão. Uma parte, o vereador Marcos Grilo. Vereador, obrigado pela parte. Então, esse código está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e a princípio a gente já tinha liberado, né, o código. A gente tirou as dúvidas, tivemos uma reunião com a secretária Maria Casagrande, e depois da reunião, né, antes da gente fechar a ata, ela solicitou, juntamente com a Sidney, que a gente pudesse aguardar até segunda-feira, porque teve uma mudança numa lei, né, estadual que a gente poderia incluir dessa forma. Então, eu estou combinado com a secretária, estive com ela hoje, com a secretária Maria, falei com ela por telefone, estive com a Sidney. Na segunda-feira, a gente vai estar novamente, né, conversando com eles, ver o que tem que adequar ainda, se tem essa necessidade de adequação, e certamente, senhor presidente, vai estar liberado para estar em pauta na próxima terça. Obrigado, vereador Marcos. É importante isso aí, é importante esse alinhamento com o Executivo. Então, se alguns vereadores, outros, tiver alguma forma de fazer alguma adequação, que senta junto com a Comissão de Legislação para a gente adequar isso aí, e que nós colocamos uma meta no nosso mandato aí, que a gente consiga aprovar esse código, que é um dos códigos muito importantes para o Executivo. E volto a afirmar, se esse código não for aprovado nessa legislatura, o próximo gestor vai ter grande dificuldade na área tributária. Então, com a parte vereadora Adriana. Vereador Gilberto, eu já gostaria, sendo presidente da Comissão de Legislação, que nesse momento, segunda-feira, se os demais colegas quiserem participar junto com a gente, às 14h30, para a gente poder adequar essa lei e a gente adiantar o Código Tributário. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereadora Adriana. Então, essa é a importância de todos nós, assim, na época devido à campanha, que nós não estamos trabalhando. Então, é importante todos os vereadores, fica o meu pedido aqui contra o vereador, e mais uma vez frisar, porque esse código é muito importante para os próximos gestores. Quem queira ter na próxima gestão, é uma ferramenta muito importante na parte técnica. É somente, senhor presidente, boa noite. Obrigado, vereador Gilberto. Próximo vereador, José Luiz Pimenta. Declinou da palavra.
Último vereador inscrito, vereador Marcos Torres, também declinou da palavra. Bom, sendo assim, então, quero só ratificar aqui a solicitação da vereadora Adriana, para que todos os vereadores possam, num esforço concentrado, participar dessa reunião da Comissão de Justiça, de Legislação e Justiça, para que a gente possa dar realmente andamento. O vereador Gilberto já tinha me chamado a atenção disso na semana passada. Vocês sabem que eu, como presidente, não procuro não interferir nos trabalhos das comissões, mas existem alguns momentos que isso se torna importante, para que a gente possa dar celeridade e não deixar isso passar do tempo, para que a gente possa ter, né, esse Código Tributário acertado no ano que vem. Alguém comentou comigo hoje que acho que o pessoal da Prefeitura também tem interesse nessa discussão, algumas observações a fazer. Então, assim, tem que ter atenção, vereadores da comissão, ver realmente, acho que com a Maria da Finanças e alguém mais, se elas querem participar também, para que a gente possa, com elas. O vereador Marco Grilo está confirmando que a reunião é com elas. Que a gente possa, então, dar a celeridade devida e necessária a esse projeto, e assim que ele estiver liberado, eu prometo a todos que a gente coloca isso em votação aqui. Ok? Não tendo nada mais a ser tratado, eu agradeço a presença de todos e encerro a sessão às 20h09. Muito obrigado e boa noite a todos.